Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa videoaula é para ajudar vocês a resolverem as atividades da semana 3 do PET 4, onde vamos falar de polígonos regulares inscrito a uma circunferência. Vamos ver? Então, o primeiro exercício, ele traz polígono regular inscrito na circunferência. Está falando que cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Lembrando que polígono regular é aquele que tem os lados congruentes e os ângulos também com a mesma medida. Inscrito, ele está dentro da circunferência e o raio dessa circunferência é 10 centímetros. Primeira coisa, vocês vão escrever no quadro a seguir, nessas células aqui, onde eu estou indicando com a setinha, o nome de cada polígono regular que está inscrito na circunferência, tá? E depois vocês vão calcular o perímetro e a área da circunferência, onde eu coloquei aqui do lado a fórmula para lembrar vocês. O perímetro é o comprimento, que é 2 vezes π vezes r, e a área, que é π vezes r ao quadrado. Nesse caso aqui, a circunferência é a mesma, e o raio também é o mesmo, mede 10, e o π nós sabemos que é um número irracional, né? Mas o comando pediu para considerar o valor dele como 3, certo? Então, vamos continuar. Compare o apótema A, lembra o que é apótema? Esse segmento aqui que está indicado pela letrinha A. É o segmento que vai do centro da circunferência ao ponto médio do lado do polígono, que está inscrito nela. Ó, é o A. Pediu para comparar o apótema e o número N de lados de cada polígono. Quanto maior o número de lados do polígono, mais a medida do apótema se aproxima da medida do raio da circunferência circunscrita, enquanto a medida da área do polígono se aproxima da área do círculo circunscrito. Então, isso a gente consegue observar olhando o desenho. Ó, quanto maior o número de lados, tá vendo? Ó, maior o apótema. E quando o apótema vai ficando maior, vai aproximando da medida do raio. O raio mede 10. Então, olha aqui, se eu tenho esse polígono aqui, n igual a 10, 10 lados, o apótema dele, que é esse segmento aqui, está aproximando do tamanho do raio. O raio é 10. Isso dá para a gente observar. E quanto maior o número de lados também, mais vai ocupando a circunferência todinha, ó. Vai ocupando a área da circunferência, né? Isso é lógico aqui. Pelo desenho, a gente consegue observar muito bem isso, tá? Então, pediu para você calcular o comprimento da circunferência circunscrita é tanto e a área do círculo é tanto. Você vai usar essa regrinha aqui e vai calcular. Comprimento 2 vezes π vezes r, onde o π é 3 e o raio é 10, só fazer cálculo. E a área é π, que vale 3, vezes o raio, que mede 10. Lembrando, claro, que calcula a potência primeiro, tá? Então, agora é só calcular. Isso é moleza para vocês. Vamos para a próxima. Na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros. O quadrado está inscrito em uma circunferência de raio R, certo? O quadrado está inscrito na circunferência, está dentro da circunferência. Sabendo que a medida da área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida de seu lado, complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Esse exercício é moleza. Vamos lembrar, o que é área? Área é lado vezes lado. Então, pediu a medida da área do quadrado. Se o lado é 3, só fazer um calculinho aqui que você vai descobrir o tamanho do quadrado, tá? E perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados do quadrado. É só fazer um outro cálculo aqui que você vai descobrir, tá bom? Esse é moleza. A soma das medidas dos seus ângulos internos estamos falando só do quadrado. O quadrado a gente sabe que tem 4 ângulos retos. Então, qual é a medida da soma dos ângulos internos? Você só completar aqui. E os ângulos externos? Lembra da matéria passada? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vamos lembrar e completar aqui. Cada ângulo interno mede, cada ângulo interno aqui vai medir quanto? Já falei, né?
e cada ângulo externo mede, como é um quadrado, tá mole. O polígono possui, vamos lembrar, o que são as diagonais? Segmentos de reta que vai de um vértice a outro não consecutivo. Então, essas são as diagonais do quadrado. Então, o polígono possui tantas diagonais que são perpendiculares entre si. Elas formam 90 graus aqui. Vocês lembram lá do PET da semana passada, do PET 2, aliás, né? PET 3, desculpa, nós falamos sobre isso. E o que acontece aqui, ó, com a diagonal do quadrado? Ela é também bissetriz do ângulo interno. Então, você sabe quantos graus tem esse ângulo interno aqui, não sabe? Se a diagonal é bissetriz, quanto que vai medir o ângulo X? É o que está pedindo aqui. Então, você vai lembrar e vai completar aqui. Esse é moleza para vocês. Vamos para o próximo. O apótema do polígono regular mede, eu quero descobrir quanto que mede esse apótema aqui, ó. Mas vamos pensar em outras coisas que foi falado aqui primeiro, para descobrir esse apótema. Falou que o triângulo retângulo, que está aqui de amarelo, né, dentro do meu quadrado rosa, ele é isósceles. Então, se ele é isósceles, esse lado, que é o apótema, é igual a esse outro lado aqui. Porque o triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida. E nós já sabemos que esse lado, que é o raio, que ele não é o lado que pode ser igual aos outros dois. Por quê? Porque falou que o raio aqui, ele é a hipotenusa. O que é a hipotenusa? Em um triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado desse triângulo. Tá bom? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, nesse triângulo aqui, que é isósceles, esse lado é igual a esse. Então, a medida do apótema é a mesma medida desse lado aqui. E o que falou nesse exercício aqui, ó? Que esse lado, ele é metade do lado do meu quadrado. Então, se esse pedacinho aqui é a metade do lado do quadrado, quanto que vale esse pedacinho aqui? 1,5, porque o quadrado não tem 3 centímetros de lado. Então, esse pedacinho aqui é 1,5. Logo, o apótema também é 1,5. Por quê? Porque ele é um triângulo isósceles. Por isso que eu já completei aqui para vocês, tá? Então, eu sei que o apótema do polígono regular mede 1,5 centímetros. E a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles de cor amarela, formado pela metade do lado do quadrado, apótema e raio da circunferência circunscrita, possui hipotenusa medindo 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Então, eu sei que esse lado aqui, vamos focar no triângulo retângulo, esse lado aqui mede 3 raiz de 2 centímetros. E esse lado aqui é o raio da circunferência, tá bom? Então, o raio do círculo circunscrito mede 3 raiz de 2 centímetros. É o raio, tá? Que ele tem o mesmo valor da hipotenusa do triângulo, tá bom? Considerando 3 como aproximação para o π, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado medem. Eu vou ajudar vocês a trabalhar esse exercício aqui. Então, o que é comprimento? Nós vimos lá no slide, lá na semana passada. Comprimento é 2πr, que é o perímetro também. O comprimento da circunferência, 2πr. Então, vamos calcular aqui. 2 vezes o π é 3, que o comando pediu para aproximar, vezes o raio. O raio, ele mede 3 raiz de 2 sobre 2. Como estamos trabalhando com radical e não temos o hábito de trabalhar operações com radicais, né? Eu vou fazer para vocês, tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes 3 raiz de 2 sobre 2. Eu tenho uma multiplicação, posso falar aqui de 3 frações. Se eu colocar o 1 aqui de baixo, vira 3 frações. Então, multiplique primeiro o numerador. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. A raiz de 2, o radical, eu não posso multiplicar. Então, fica 18 raiz de 2. Sobre 1 vezes 1 vezes 2, 2. Então, o comprimento, 18 raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar o 18 com 2, porque no radical eu não posso mexer.
Então, 18 dividido por 2, 9 raiz de 2. A única coisa que eu posso fazer com esse radical, com essa raiz, é resolver qual é o valor da raiz quadrada de 2. Eu sei que é um valor aproximado, né? Porque raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Então, o valor aproximado é 1,41. Então, se eu quiser trabalhar com um número decimal e tirar a raiz, eu faço 9 vezes o valor da raiz, que é 1,41. 9 vezes 1,41, 12,69. Então, o comprimento da circunferência seria 12,69, aproximadamente. Ou eu deixo em forma de raiz, tá? Vou deixar aqui em raiz, em função da raiz, porque o raio aqui está em função da raiz. Então, o comprimento dessa circunferência com esse raio de 3 raiz de 2 sobre 2 é 9 raiz de 2, tá? Agora, vamos calcular o valor da área. Quanto que mede a área da circunferência? A área é π vezes raio ao quadrado. A fórmula, o π é 3, o raio é 3 raiz de 2 sobre 2. Esse número ao quadrado também é uma operação que nós não trabalhamos ainda, é uma operação com radical. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui separado. Vamos ver. O que é o quadrado? É 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Raio vezes raio. Multiplicação de fração. Multiplica o numerador pelo numerador. Denominador pelo denominador. Ah, mas eu tenho um radical aqui, não tem? Então, como que fica? Número multiplica com número. 3 vezes 3, 9. Radical multiplica com radical. Raiz de 2 vezes raiz de 2, multiplica lá dentro. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 9 vezes raiz de 4. Denominador, 2 vezes 2, 4. 9 vezes raiz de 4 sobre 4. A raiz de 4, a gente sabe quanto que é, então resolve. Raiz de 4 é 2. Então, é 9 vezes 2 sobre 4. Aqui, ó, o raiz de 2 é um número irracional, só para lembrar. Por isso que eu deixei indicado aqui, deixa a raiz de 2 ou resolve, tanto faz, tá? Como é irracional, é muito comum deixar assim. Como aqui a raiz de 4 é um número natural, então 9 vezes raiz de 4, 9 vezes 2 sobre 4, tá? Você resolve. 9 vezes 2, 18. 18 sobre 4, sabemos que fração é divisão, 18 dividido por 4, 4,5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. A área é igual a 3 vezes esse número ao quadrado, o raio ao quadrado, deu 4,5. Fica bem melhor, né? Então, qual que é a área? 3 vezes 4,5, 13,5. 13,5 centímetros ao quadrado. Bom? Então, eu desmembrei isso aqui com vocês, para vocês, porque são cálculos que nós não temos, né, tanto hábito de trabalhar, tá? Que são cálculos com radicais, por isso que eu já fiz para vocês, tá bom? Então, com isso, nós completamos essa parte do exercício. Lembrando que o quadrado está inscrito na circunferência e construiu-se aqui também um triângulo, por isso que ficou mais complicadinho esse exercício, tá bom? Então, um beijo para vocês. Se tiver dúvida para desenvolver o exercício, vocês sabem onde me achar, tá? E por hoje é só. Até a próxima videoaula.